Ninguém naquela região imaginava que um simples amanhecer seria capaz de virar o destino de tanta gente. Mas naquele dia, enquanto a neblina ainda caminhava devagar sobre os campos e a fazenda despertava com o canto distante dos galos, algo começou a mudar. Algo silencioso, profundo, quase espiritual. E tudo começou quando o fazendeiro Augusto, um homem conhecido pela dureza do olhar e pela forma rígida com que conduzia a vida, decidiu pegar a estrada de terra antes do sol nascer, como fazia quando precisava pensar ou fugir dos próprios fantasmas. O céu ainda carregava tons azulados e frios, e o cheiro da manhã úmida misturava-se com a lembrança de um passado que Augusto insistia em trancar dentro do peito. Ele dirigia devagar, como se cada pedra no caminho despertasse memórias que ele não queria ver, porque para ele existiam coisas na vida que não deveriam voltar. E uma delas era justamente a que estava prestes a cruzar seu destino de novo. À distância, surgia a pequena cidade, ainda adormecida, com suas luzes fracas e suas ruas silenciosas. Augusto pretendia passar direto, talvez comprar algumas peças para o trator e voltar antes que alguém o reconhecesse. Ele odiava ser cumprimentado, odiava olhares curiosos, odiava perguntas. Mas algo chamou sua atenção antes mesmo de chegar à praça principal. No canto de uma das vielas, perto de um amontoado de sacos deixados pela coleta de madrugada, havia uma jovem abaixada, revirando lixo com as mãos protegidas apenas por luvas finas e rasgadas. A cena, embora comum para quem vivia ali, fez algo dentro dele estremecer. Não pela pobreza, não pela dor evidente daquela rotina, mas por algo muito mais estranho. Um reconhecimento silencioso. Uma sensação que abriu caminho no peito dele como um vento gelado correndo entre portas mal fechadas. Ele reduziu a velocidade, quase sem perceber, e observou a menina com mais atenção. Seus gestos eram ágeis, cuidadosos, como se ela estivesse acostumada a procurar o que ninguém mais via. O cabelo dela estava preso de qualquer jeito, algumas mechas escorrendo pelo rosto sujo, mas havia uma delicadeza ali, uma beleza inesperada escondida atrás da poeira, como flores que crescem no lugar menos provável. E foi então que ela levantou o rosto. E naquele exato instante, Augusto pisou no freio tão rápido que o carro quase derrapou na estrada de terra. O mundo pareceu silenciar, o tempo pareceu parar, e o ar ao redor dele ficou pesado, quase impossível de respirar. Porque o que ele viu, naquele rosto jovem e marcado pelo cansaço, foi algo que jamais imaginou ver de novo na vida. Uma semelhança absurda, gritante, esmagadora. Um traço que ele conhecia. Um olhar que ele jurou nunca mais encarar. Uma expressão que ele tentava esquecer desde o dia em que tomou a pior decisão de sua história. Era como ver um fantasma. Um reflexo vivo de um segredo que ele guardava havia 20 anos. Augusto, um homem acostumado a comandar, a enfrentar tempestades e a lidar com perdas que teriam destruído outros próprios, sentiu o corpo tremer. A mão segurando o volante ficou fria. O coração bateu como se tentasse fugir pela garganta. A vida inteira dele, cada mentira, cada silêncio, cada desvio, se acumulou na cabeça de uma vez só, esmagando-o por dentro. A menina notou que estava sendo observada e limpou o rosto com o antebraço, envergonhada, como quem se acostumou a não ser vista. Ela abaixou a cabeça e voltou a mexer nas sacolas, tentando parecer invisível. Mas já era tarde. Augusto não conseguia tirar os olhos dela. Algo incompreensível o puxava, como um fio emocional que ele nunca cortou de verdade, apenas tentou enterrar. Ele abriu a porta da caminhonete, devagar como quem teme o próprio passo. A brisa fria tocou seu rosto, mas nada conseguia afastar a sensação sufocante de destino se aproximando. Cada passo que ele dava em direção àquela jovem fazia o chão parecer mais pesado, como se a terra reconhecesse o que estava prestes a acontecer. Quando finalmente parou diante dela, a menina levantou o olhar, e ali, naquele instante, ele viu de forma ainda mais nítida o formato dos olhos, a linha do maxilar,
o pequeno vinco que surgia quando ela apertava os lábios. Era impossível negar. Era impossível fugir. Era como olhar para alguém que carregava metade da história dele sem saber. E enquanto Augusto tentava encontrar palavras, lutando contra uma memória que queimava como brasa encostada na pele, a menina falou primeiro, com uma voz suave e tímida, mas que ecoou dentro dele como um trovão. Desculpa, senhor. Eu tô quase terminando aqui. Prometo que já saiu do caminho. Augusto não respondeu. Apenas a encarou, perdido, atordoado, como se estivesse diante de um espelho do passado. Tudo nele denunciava um medo. Não era medo da menina, era medo do que ela representava, do que ela poderia revelar, do que ela poderia ser. A jovem estranhou o silêncio dele e recuou um passo, sem entender a intensidade daquele olhar. Nesse instante, uma palavra surgiu na mente de Augusto com força brutal. Impossível. Mas logo veio outra, ainda mais devastadora. Inevitável. Porque ele sabia, no fundo da alma, que aquele rosto não era coincidência. Era destino. Era verdade. Era o segredo que ele tentou esconder e que agora estava ali, diante dele, sem pedir permissão para voltar. E naquele amanhecer silencioso, enquanto o sol começava a nascer por trás das montanhas, Augusto percebeu que a vida estava prestes a cobrar todas as dívidas que ele deixou abertas. E a primeira cobrança tinha o rosto daquela menina. O silêncio que ficou entre Augusto e a garota catadora parecia maior do que a estrada inteira. Era como se o mundo tivesse parado de respirar naquele instante, permitindo que apenas o vento suave dos campos se movesse ao redor, carregando com ele a poeira, o cheiro de terra molhada e um segredo que insistia em se levantar das sombras do passado, mesmo que ninguém tivesse coragem de tocá-lo. Augusto afastou-se alguns passos, mas seus olhos não conseguiam se desprender do rosto dela. Era como se cada detalhe, a curva suave do nariz, o formato dos olhos, a expressão cansada, porém orgulhosa, estivesse arrancando algo de dentro dele. Ele piscou várias vezes, tentando se convencer de que era coincidência, que era apenas impressão, que estava vendo coisas, que sua mente cansada estava pregando peças. Mas, por mais que tentasse, não conseguia negar. Ela se parecia exatamente com alguém que ele havia tentado durante anos esquecer. Ou melhor, enterrar. A jovem, por outro lado, observava aquele homem de botas brancas e camisa cara, a olhando como se tivesse visto um fantasma. Seus olhos se estreitaram levemente, não por desconfiança, mas por um tipo de dor silenciosa que somente quem vive à margem da vida aprende a esconder. Ela segurou a sacola de latinhas contra o peito, como se esperasse que ele fosse arrancá-la de suas mãos. Moça, Augusto tentou falar mais uma vez, mas sua voz falhou. Qual é o seu nome? A pergunta era simples, simples demais, mas o jeito como ele a fez, como se dependesse daquela resposta, a deixou inquieta. É Liana, respondeu num fio de voz, quase como se tivesse vergonha de existir. Meu nome é Liana. Augusto fechou os olhos por um segundo. Liana. O nome ecoou dentro dele como uma martelada. Ele sentiu o estômago revirar, a memória se abrir como uma ferida que nunca tinha cicatrizado. Mas tentou manter a compostura. Tentou parecer apenas um fazendeiro curioso, nada mais. Você é daqui? Ele insistiu. Ela hesitou. A hesitação foi o que o destruiu por dentro. Eu venho de vários lugares, disse ela com uma calma triste. Era assim que falava alguém que tinha sido arrancado de tudo, de casa, de família, de história. Augusto passou a mão no rosto. Estava suando frio. Cada resposta dela era como uma peça encaixando num quebra-cabeça que ele nunca quis montar. E seus pais? Ele arriscou. Liana abaixou os olhos.
A voz sumiu por alguns segundos. Minha mãe morreu faz tempo, ela sussurrou. E meu pai, eu nunca conheci. Augusto sentiu o chão sumir. Por dentro estava sendo quebrado em 1000 pedaços. Por fora, tentava manter a face impassível de quem está acostumado a mandar, controlar, dominar terras, pessoas e destinos. Mas nem toda sua autoridade foi suficiente para impedir que um tremor leve passasse por suas mãos. A jovem percebeu e se afastou um pouco. Não sabia quem aquele homem era, mas sabia identificar quando alguém escondia algo que não queria que viesse à tona. Eu já vou indo, disse ela, ajeitando a sacola no ombro. Ainda tenho muito o que catar hoje. Ela virou as costas e Augusto não conseguiu se mover. Era como se seus pés tivessem sido pregados ao chão. Ele simplesmente ficou ali, observando aquela menina de passos leves, porém sofridos, se afastar pela estrada de terra batida. O vento levantava poeira ao redor dela, construindo uma espécie de névoa dourada que a deixava ainda mais parecida com o passado, que ele passou a vida inteira enterrando com medo, culpa e covardia. Quando ela desapareceu na curva da estrada, Augusto soltou um suspiro tremido, quase doloroso. O peso do ar mudou ao redor dele. A fazenda, sempre tão silenciosa e sob controle, parecia agora observá-lo. Como se as árvores soubessem, como se os animais soubessem, como se até o vento soubesse que algo terrível tinha sido arrancado de dentro dele. Ele subiu no cavalo devagar, sem pressa, sem força. A sela pareceu mais pesada do que nunca, e enquanto cavalgava de volta para a sede da fazenda, sua mente voltou, contra o seu vontade, para anos atrás, para uma história que ele nunca contou para ninguém, uma história que envolvia uma mulher, uma promessa quebrada e uma escolha que ele fez e se arrependeu todos os dias desde então. Augusto fechou os olhos por um instante. A cena era tão vívida que o machucava. Não pode ser ela. Não pode. Não pode. Mas tudo dentro dele dizia o contrário. Enquanto isso, Liana caminhava pela estrada de terra firme, respirando fundo para não chorar. Ela não explicava, mas aquele homem a deixava estranhamente mexida. Não era medo. Era algo mais profundo, algo que ela não conseguia nomear, algo que deixava o coração dela apertado. Ela parou por um momento, olhou para o céu e segurou com força a pequena pulseira velha que carregava no pulso, o único objeto deixado por sua mãe antes de morrer. Um dia eu encontro a verdade, nem que seja a última coisa que eu faça. E continuou andando, sem saber que o destino já tinha colocado a verdade bem diante dela. E sem saber que aquele encontro era apenas o começo do desmoronamento do homem mais poderoso da região. Porque agora o passado estava acordado e não voltaria a dormir. O dia avançava devagar, mas dentro do peito de Augusto tudo se movia depressa demais, como se cada pensamento corresse atrás do seguinte sem nunca alcançá-lo. Era um tropeço contínuo entre memórias, suspeitas e um medo antigo que ele acreditava ter enterrado há muitos anos. O rosto da garota, aquela catadora silenciosa, frágil, tão determinada a continuar o próprio caminho, continuava pairando na mente dele como o clarão de um relâmpago preso eternamente no ar. Ele tentava afastar aquela imagem, tentava convencer a si mesmo de que não havia motivo real para a inquietação que o tomava, mas quanto mais tentava, mais a semelhança brotava, incontestável. Enquanto caminhava pelos corredores da antiga sede da fazenda, Augusto percebia como tudo parecia mais apertado, mais abafado. A madeira rangia, o ar cheirava a passado e até a luz que atravessava as frestas das janelas parecia querer denunciar algo que ele passara anos evitando encarar. Era como se o mundo à sua volta estivesse tentando obrigá-lo a olhar para onde ele nunca quis olhar. Mas o homem, grande, calejado, conhecido na região por ser firme como um tronco de aroeira, sentia-se pequeno diante da própria consciência. Lá fora, a poeira levantada pelo vento se misturava ao cheiro de terra seca.
Havia algo diferente naquele dia, como se a própria fazenda tivesse percebido o retorno do que jamais deveria ter voltado. O grito distante de uma vaca ecoou pelo pasto e Augusto fechou os olhos por um instante, respirando fundo, como se a natureza estivesse lhe pedindo coragem. Mas coragem para quê? Para admitir o que temia? Para enfrentar o que fez? Para encarar o que poderia ter sido diferente caso tivesse tomado outra decisão muitos anos atrás? Ele desceu os degraus da varanda devagar, cada passo carregado de uma tensão oculta. Quando o sol lhe tocou o rosto, a sensação foi quase dolorosa, não pela luz, mas pela lembrança que ela trazia. Um verão antigo, uma despedida brusca, um silêncio imposto, uma escolha cruel, tomada com arrogância e medo. E agora, tantos anos depois, o passado havia voltado na forma de uma jovem suja de poeira, cansada, porém inexplicavelmente parecida com alguém que ele amou e traiu ao mesmo tempo. No quintal, Augusto avistou Luciana, a funcionária mais antiga da fazenda, arrumando sacos de ração. Ela olhou para ele com um semblante curioso, como se notasse algo diferente na postura dele. De fato havia. Augusto sempre caminhava com firmeza, dominando o espaço ao seu redor, mas agora parecia hesitar a cada movimento, como se o corpo denunciasse o turbilhão que fervia por dentro. Luciana abriu a boca para perguntar algo, mas desistiu quando percebeu que o patrão não queria conversa naquele momento. Ele passou direto, sem perceber que a mulher observava com crescente preocupação. Uma fazenda inteira estava acostumada a vê-lo seguro de si. Aquele homem não temia ninguém, nem tempestade, nem seca, nem crise, mas agora temia uma menina que nem sabia seu nome. Ao longe, o caminho de terra onde a aurora desaparecera começava a mudar de cor sob o sol. Augusto parou e ficou olhando para aquele ponto como se esperasse que ela aparecesse novamente. Como se a estrada tivesse levado dela algo que ele precisava devolver ou recuperar. E foi ali, naquele silêncio apertado, que ele começou a admitir para si mesmo uma pergunta que o perseguia desde o instante em que viu o rosto da jovem. E se ela tivesse vindo até ali não apenas por acaso? E se aquela semelhança não fosse fruto da imaginação? E se o destino estivesse, finalmente, cobrando o que lhe devia? Augusto sentiu um frio na espinha. Não era comum que um homem como ele sentisse medo. Mas aquele não era o tipo de medo que se luta com armas ou força bruta. Era um medo que corrói de dentro, que exige enfrentamento emocional, que pede a verdade. E o homem sempre fugia da verdade quando ela envolvia sentimentos. Sempre foi mais fácil erguer cercas, construir galpões enormes, acumular hectares, comprar máquinas novas, dominar o gado, expandir a fazenda. Tudo isso ele sabia fazer. Tudo isso lhe dava a impressão de controle. Mas lidar com o que sentia, lidar com erros antigos, não. Isso ele jamais soube enfrentar. A tarde começou a cair, trazendo um vento frio. As folhas das mangueiras chacoalhavam como se murmurassem segredos. E Augusto, inquieto, foi até o Poço Antigo, um lugar que evitava desde que a sua esposa falecera há tantos anos atrás. Ali, ao lado daquele poço silencioso, uma lembrança que insistia em machucar voltou com força. Uma discussão antiga, um choro sufocado, um pedido que ele ignorou, uma escolha que destruiu uma família que jamais se reconstruiu. E ali, diante da água parada que refletia um homem que ele não reconhecia completamente, Augusto finalmente admitiu que a Aurora parecia demais com alguém que ele amou tanto no passado, e com fim também falhou. Parecia uma sombra viva, um eco tardio de algo que ele tentou esquecer. Um tremor leve passou por suas mãos. Mas ele não queria tremer. Ele não podia, não depois de tantos anos interpretando o homem forte que todos admiravam ou temiam. Ainda assim, a imagem da jovem carregando sacolas de lixo, exausta, com os olhos cheios de algo que ele não sabia explicar, insistia em voltar à sua mente. Era apenas vontade de ajudar ou era algo mais? Ele tentou se convencer de que estava exagerando, de que tudo aquilo não passava de sentimentalismo bobo ligado ao passado que, por algum motivo, voltava à tona. Mas ao tentar se convencer disso, percebeu o quanto estava mentindo para si mesmo. Augusto respirou fundo e esfregou o rosto com as mãos. A barba áspera arranhou seus dedos. Sentiu-se mais velho do que realmente era. O vento continuava trazendo lembranças, quase como se falasse em nome de pessoas que já não estavam ali. Pessoas que, se ainda estivessem vivas, talvez tivessem respostas que ele agora precisava desesperadamente. E então,
Como quem toma a decisão que vinha evitando, ele deu meia volta e caminhou novamente em direção ao portão principal. Precisava fazer algo que evitou o dia inteiro. Precisava seguir a estrada. Precisava encontrá-la. Precisava, acima de tudo, saber a verdade, por mais que a verdade doesse, destruísse, revelasse. Porque, no fundo, algo dentro dele dizia que aquela história não era coincidência e que aquela jovem não entrou na vida dele à toa. Algo maior, profundo, talvez até cruel, estava prestes a emergir das sombras do passado, e ele, mesmo sem querer, seria obrigado a encarar. O sol mal tinha nascido quando Augusto decidiu que não conseguiria continuar vivendo com aquela dúvida corroendo as suas entranhas. Passou a noite inteira praticamente sem dormir, deitado na rede antiga que rangia no quarto de hóspedes, olhando para o teto como se tentasse encontrar respostas entre as sombras que a luz suave da lua projetava. A cada piscada, o rosto de Aurora aparecia diante de seus olhos, não como uma jovem catadora de lixo, mas como se fosse um espelho distante refletindo alguém que ele conhecia tão bem. Alguém que o tempo, a distância e suas escolhas tinham arrancado dele para sempre. Ele se levantou quando o céu ainda estava translúcido, numa mistura de azul frio com traços rosados. A fazenda estava silenciosa, como se tudo ao redor estivesse esperando por uma decisão que só ele podia tomar. O vento leve tocava as folhas das árvores e o cheiro úmido da madrugada parecia carregar uma verdade que nunca encontrou lugar para ser dita. Augusto se aproximou do curral, onde os bois ainda dormiam pesados, e ficou parado por instantes observando o cenário. Não era um homem acostumado a hesitar, mas dessa vez o corpo inteiro parecia dividido entre ir atrás da verdade ou continuar vivendo com essa dúvida sufocante. Porém, quanto mais o sol subia, mais ele sentia que algo maior do que ele mesmo estava empurrando-o para a frente, obrigando-o a caminhar rumo à estrada onde vira a Aurora pela última vez. Ele pegou a caminhonete, ligou o motor e ficou parado ali, com as mãos trêmulas no volante. A vibração do motor parecia ecoar no peito dele, como se antecipasse um encontro inevitável com o passado. A estrada estava vazia, silenciosa. O cascalho estalava sobre os pneus, levantando uma poeira fina que se dissipava lentamente no ar frio da manhã. Augusto dirigia devagar, observando cada canto, cada curva, como se pudesse vê-la surgir novamente com aquela expressão distante, aquele olhar que carregava algo que ele não conseguia decifrar, mas que o feria como uma lâmina. Ao chegar perto do ponto onde a havia encontrado, reduziu a velocidade até quase parar. Saiu do veículo e ficou ali, parado, olhando o mesmo lugar onde ela estivera agachada, cansada e com os braços cheios de sacolas. O vento frio bateu em seu rosto, trazendo uma sensação estranha de déjà-vu. Foi então que percebeu algo no chão. Pequeno, quase imperceptível, mas brilhando sob a luz suave do amanhecer. Um pedaço de metal. Augusto se ajoelhou devagar, sentindo os joelhos protestarem pelo peso da idade, e pegou o objeto entre os dedos. Era uma pequena medalha, talvez de um colar. Suja, desgastada, mas ainda com detalhes reconhecíveis. O ar fugiu de seus pulmões quando ele virou o pingente e percebeu o que estava gravado ali. Seu coração disparou. A mesma imagem, a mesma marca, o mesmo símbolo que ele dera muitos anos atrás a alguém que partiu da sua vida com lágrimas nos olhos e raiva no peito. Augusto fechou os olhos por um instante, como se precisasse bloquear o mundo para poder respirar. Um arrepio profundo percorreu seu corpo. O pingente queimava na palma da sua mão, como se fosse feito de fogo em vez de metal. Agora não havia mais dúvida. Aquela jovem não era apenas uma desconhecida. Não era apenas uma coincidência perdida na estrada. Não era fruto de uma imaginação afetada pela culpa. Ela carregava algo que só poderia ter vindo de uma pessoa específica. Uma pessoa que ele havia tentado esquecer, mas jamais conseguiu realmente deixar para trás. Um nome ecoou em sua mente como se tivesse vida própria. Eloá, a mulher que mudara sua vida em silêncio e que ele perdera por covardia.
Augusto sentiu um nó na garganta, algo que não sentia desde o dia da morte da esposa. Tinha medo de admitir, mas sabia que aquela jovem catadora era, de alguma forma, parte daquele capítulo doloroso que ele jamais resolveu. Ele voltou à caminhonete com o coração batendo tão forte que parecia querer rasgar o peito. Agora precisava encontrá-la, não apenas porque queria ajudar, mas porque precisava saber. Precisava das respostas que só ela poderia dar. Seguiu pela estrada perguntando a alguns moradores locais se haviam visto uma menina carregando sacolas de lixo. Alguns disseram que sim, outros apontaram direções diferentes. A busca durou horas até que, finalmente, um senhor que vendia melancias à beira da estrada apontou para uma trilha estreita, onde o mato crescia desordenado. Ela passa por ali todos os dias. Vai para um lugar bem simples lá no fundo daquele corredor de árvores. Casa velha, quase caindo. Mora com uma moça mais velha, acho. Ou talvez seja sozinha. Nunca perguntei. Augusto agradeceu e seguiu pela trilha. O cheiro de mato molhado misturado com terra remexida invadiu o ar. Cada passo parecia guiá-lo mais fundo para dentro do passado, como se estivesse atravessando não um caminho, mas as memórias que evitou revisitar. Quando avistou a casa, sentiu um aperto no peito. Era um barraco de madeira, torto, com telhas faltando, cercado por restos de objetos amontoados como se fossem tesouros perdidos. Um varal improvisado segurava roupas puídas e havia uma pequena horta maltratada ao lado. Tudo naquela cena gritava pobreza extrema, abandono, luta diária pela sobrevivência. Augusto desceu da caminhonete devagar, temendo tanto o que encontraria quanto o que significaria. A cada passo, sentia seu coração bater como se tivesse prestes a sair pela boca. A porta se abriu antes que ele tocasse nela, e Aurora surgiu. Os olhos dela, grandes, profundos, arregalaram-se ao vê-lo ali. O susto se transformou em confusão e a confusão em medo. Mas o que realmente fez o peito de Augusto estremecer foi outra coisa. Aquela expressão era idêntica à de Elolá quando ele apareceu em sua porta pela última vez, tantos anos atrás. Era como olhar para um fantasma vivo. Aurora apertou o tecido da roupa contra o corpo, nervosa, sem saber se devia fugir ou enfrentar. O vento soprou, balançando os fios do cabelo dela como se quisesse revelar ainda mais sua semelhança com alguém que o fazendeiro jamais conseguiu esquecer. E então, sem que ela esperasse, Augusto deu um passo à frente, mas não disse palavra alguma. Porque agora ele temia que cada palavra pudesse confirmar algo que ainda não estava pronto para aceitar. Aurora não sabia se dava um passo para trás ou se continuava ali, parada, encarando aquele homem que surgira em sua porta como uma sombra carregada de perguntas. O vento batia no pano barato da roupa dela, fazendo-o tremular como se o próprio ar estivesse inquieto com aquela aproximação inesperada. Augusto tentou falar, mas as palavras travaram na garganta, presas por anos de silêncio acumulado. A jovem, desconfiada, segurou a porta com firmeza. Não estava acostumada a visitantes, muito menos à presença de um homem que parecia ter saído de um mundo completamente oposto ao dela. O contraste entre os dois era gritante, ele com sua postura imponente e olhar calado, e ela tão frágil quanto o barraco onde morava. "O que o senhor quer aqui?" ela perguntou com a voz baixa mais firme. Augusto respirou fundo. O nome que queria pronunciar queimava em sua boca, e ao mesmo tempo o medo da resposta queimava ainda mais. "Eu achei isso", disse finalmente, abrindo a mão e revelando o pingente. Aurora arregalou os olhos. A reação foi imediata, quase instintiva. Ela levou a mão ao pescoço, onde uma corrente partida ainda descansava, como se tivesse sido arrancada. Lágrimas subiram, mas ela engoliu o choro, tentando manter a postura. "Esse colar", ela murmurou, "é meu." Augusto assentiu. Mas ainda não era isso que realmente o deixava sem ar. Ele girou o pingente para mostrar o símbolo gravado, o mesmo símbolo que reconhecera na hora,
o mesmo que carregava lembranças dolorosas demais. "Onde você conseguiu isso, menina?" perguntou ele, sem perceber que sua voz saíra mais intensa do que pretendia. Aurora recuou um passo, assustada. "Era da minha mãe", respondeu com sinceridade bruta. "Foi a única coisa que ela me deixou antes de morrer." Augusto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A mãe dela, o símbolo, a semelhança, tudo se encaixava como um raio estalando no céu claro. Ele respirou fundo, tentando manter a calma, mas o rosto começou a empalidecer. Aurora notou sua expressão e franziu a testa desconfiada. "Por que o senhor parece tão assustado?" O fazendeiro não respondeu. O ar se tornou pesado, espesso, sufocante. Ele sentiu o passado bater em sua porta como um vendaval, exigindo ser ouvido, exigindo que fielmente enfrentasse aquilo que evitou por tanto tempo. Aurora, angustiada, estreitou os olhos. "O senhor conheceu minha mãe?" perguntou com uma mistura de esperança e medo. Era a pergunta que ele temia, a pergunta que esperava e evitava ao mesmo tempo. Augusto não conseguiu mentir. "Sim", ele disse com a voz falhando. "Eu conheci." Aurora levou a mão à boca, surpresa. Ela deu alguns passos para trás, como se aquela verdade recém-nascida fosse grande demais para caber dentro da casa simples onde vivia. "Como? Onde?" Ela insistiu. "O que o senhor sabe sobre ela?" Augusto engoliu seco. A imagem de Eloá voltou com força. Cabelos escuros, sorriso contido, olhar sempre decidido. Uma mulher que jamais abaixou a cabeça, nem mesmo quando a vida tentava esmagá-la. Ele se lembrou da última vez em que a viu partir com a mala nas mãos, chorando e dizendo que não poderia criar uma filha em meio àquele mundo cheio de promessas vazias. Agora tudo fazia sentido. Augusto se aproximou da porta, mas não cruzou o limite. Parou ali, respeitando o espaço dela. Seu silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Aurora apertou os punhos, respirando fundo, tentando entender o turbilhão que se formava dentro dela. "O senhor sabe o nome dela?" perguntou com a garganta tremendo. Augusto hesitou por um instante. E então, com um peso enorme, respondeu: "Eloá." O impacto foi imediato. Aurora regalou os olhos como se tivesse levado um golpe no peito. Seus lábios tremeram e ela recuou até bater contra a mesa velha atrás dela. Ninguém aqui sabia o nome dela", sussurrou. "Eu nunca contei a ninguém." Augusto fechou os olhos por um instante, como se aquela revelação o esfaqueasse de dentro para fora. Aurora continuou, agora num quase desabafo. "Minha mãe, ela sempre disse que tinha vindo de longe. Dizia que eu não precisava saber detalhes porque o passado dela era perigoso demais. Ela falava que me amava, mas nunca me disse nada sobre meu pai." Augusto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não parecia possível que aquilo estivesse acontecendo tão rápido. Mas a verdade não pediu permissão. Simplesmente explodiu. "Aurora! Aurora!" disse ele com a voz tomada pela emoção. "Sua mãe, ela..." Mas antes que completasse a frase, uma sombra surgiu dentro da casa. Alguém tossiu, uma tosse carregada, dolorida. Aurora virou-se rapidamente. "Mãe Lúcia, senta, eu vou pegar água", disse ela, correndo para ajudar a mulher mais velha que aparecera na sala. Augusto observou a senhora, magra, fraca, com a pele marcada pela dureza da vida. Seus olhos, porém, eram atentos. Ela olhou Augusto de cima a baixo, como se pudesse ler sua alma só pelo modo como ele respirava. "O que o senhor quer aqui?" perguntou ela com a voz rouca. Aurora hesitou. E Augusto, antes que ela respondesse, deu um passo à frente. "Sou alguém que devia ter chegado muito antes." O silêncio que se instalou ali parecia capaz de derrubar paredes. Mãe Lúcia franziu o senho. E então, como se reconhecesse algo na postura dele, murmurou: "Então é você." Aurora se virou imediatamente. "Você quem?" ela perguntou com o coração acelerado. Mãe Lúcia respirou fundo,
como se estivesse prestes a revelar um segredo guardado há anos, um segredo que vinha protegendo com unhas e dentes. Aurora, disse ela, esse homem, esse fazendeiro. Augusto prendeu a respiração. A velha senhora concluiu. Ele é a última peça que faltava para você conhecer a verdade sobre sua mãe. Aurora sentiu o mundo girar. E Augusto soube que nada mais poderia ser escondido. O silêncio que tomou conta daquela casa simples parecia ter peso próprio. Até o vento, que sempre encontrava frestas para entrar, hesitou antes de tocar as paredes. A respiração de Aurora ficou curta, como se algo apertasse seu peito de dentro para fora. Já Augusto, ele sentia que a vida inteira se resumia àquele instante. Aquela casa, aquela menina, aquela verdade prestes a ser arrancada da escuridão. Mãe Lúcia apoiou-se na mesa de madeira, que rangeu sobre o peso do tempo. Ela passou a mão na testa suada, tentando reunir forças para dizer o que guardou por tantos anos. Forças que talvez só existissem porque sabia que não poderia morrer com aquele segredo engasgado. Menina, ela começou, olhando fixamente para Aurora. Você merece saber quem é, quem sempre foi. Aurora, com os olhos marejados, apenas assentiu. Não tinha mais espaço para perguntas dentro dela. Só a necessidade desesperada de ouvir. A velha continuou. Quando sua mãe chegou aqui, ela estava destruída, machucada por dentro, carregando um bebê e um medo que eu nunca tinha visto nos olhos de ninguém. Ela se escondeu nesse lugar porque precisava desaparecer, precisava proteger você. E ela sabia que se ele descobrisse, tudo estaria perdido. Aurora franziu a testa. Ele quem? Sussurrou, quase implorando. Os olhos de Mãe Lúcia deslizaram lentamente até Augusto. E naquele instante, Aurora pareceu entender antes mesmo de ouvir. Não, ela balbuciou, dando um passo para trás. Não pode ser. Augusto deu um passo à frente, com as mãos tremendo, a voz amarrada por um nó de culpa que o acompanhara por anos. Aurora, eu nunca soube. Nunca. Se eu soubesse que sua mãe estava viva, se eu soubesse que você existia, eu teria procurado. Eu teria ido atrás. Ele não conseguiu continuar. A emoção a engoliu. Aurora balançou a cabeça, assustada, tentando colocar os pensamentos no lugar. Você é meu pai? O mundo pareceu parar. Augusto fechou os olhos, respirou fundo e, pela primeira vez, disse em voz alta aquilo que nem ele mesmo sabia se tinha direito de pronunciar. Sim. Aurora sentiu as pernas fraquejarem. A velha senhora segurou-a pelos ombros. Augusto apertou o pingente na mão, como se ele carregasse todo o peso dos anos perdidos. A história entre eu e sua mãe não terminou como deveria. Ele explicou, com dor na voz. Ela era uma mulher forte, independente. Tinha sonhos, mas minha família, minha vida, todo o ambiente que eu vivia, eu deixei que as pressões me moldassem, que me afastassem dela. Eu fui covarde. Covarde demais para defendê-la como ela merecia. A cada palavra, a culpa escorria como sangue. Aurora engoliu um choro, mas falhou. Lágrimas quentes transbordaram. E ele foi embora por sua causa? Perguntou, quase sem voz. Augusto hesitou. Apesar de ser uma pergunta com resposta curta, a dor por trás dela era maior do que qualquer palavra. Sim, ele admitiu. E eu passei anos acreditando que ela só não queria mais nada comigo. Mas a verdade é que ela estava lutando por você e que eu fui o único que não lutou. Aurora abraçou o próprio corpo, como se estivesse tentando segurar os pedaços de si mesma para que não caíssem no chão. Se você é meu pai, então por que só apareceu agora?
A pergunta atravessou Augusto como um golpe. Ele respirou fundo, buscando coragem para encarar a própria falha. Porque eu vi você pela primeira vez naquele lixão. E naquele instante, eu soube. Não sei explicar. Era você. Era o rosto da sua mãe olhando de volta para mim. Era o passado cobrando a conta que eu devia há tanto tempo. A velha observava os dois com olhos marejados. Eu tentei proteger essa menina. Tentei ser o que pude, mesmo sem forças. Mas segredo pesa, Augusto. E ela não merece mais carregar um peso que nunca foi dela. Augusto se aproximou, devagar, como quem tem medo de tocar algo frágil demais. Aurora, eu não quero que você me aceite. Não quero que me chame de pai. Não quero que acredite que eu tenho alguma autoridade sobre sua vida. Tudo o que eu quero é que você saiba que não está sozinha, que nunca deveria ter estado. Você tem o direito de me odiar, mas também tem o direito de saber a verdade. Aurora o encarou, e naquele olhar havia tudo: dor, confusão, raiva, saudade de algo que nunca teve e uma esperança tão pequena que mal podia ser vista, mas ainda existia. Eu não sei o que sentir, admitiu, chorando. Eu sonhei a vida inteira em saber quem era meu pai, e agora que sei, não sei o que fazer com isso. Augusto aproximou-se mais um passo. Então não faça nada agora, ele pediu, suavemente. Só sinta, só respire, só deixe que o tempo faça o que eu não fiz. Aurora levou a mão ao pingente, apertando-o como se tentasse conversar com a memória de sua mãe através dele. E pela primeira vez, desde que a verdade começara a vir à tona, ela perguntou algo que carregava mais vulnerabilidade do que qualquer outra coisa. Você amou minha mãe? Augusto fechou os olhos, e as lágrimas que ele segurou durante anos finalmente caíram. Mais do que tudo, respondeu. A velha desviou o olhar, respeitando o momento. Aurora enxugou o rosto, e quando abriu a boca novamente, sua voz, embora trêmula, tinha uma coragem que surpreendeu até o próprio Augusto. Então me conte tudo. Quero saber quem ela foi para você, e quem você foi para ela. Augusto respirou fundo, e a partir daquele instante, algo silencioso, mas profundamente poderoso, começou a nascer entre eles. Não um perdão imediato, não uma reconciliação fácil, mas uma ponte. Frágil, dolorosa e real. Uma ponte que finalmente conectaria a verdade ao amor que ficou preso no passado. Uma ponte que começaria a mudar tudo. Para ela, para ele e para o que ainda estava por vir. O sol começava a se pôr atrás das colinas quando Augusto terminou de contar tudo. Cada detalhe da história com a mãe de Aurora, cada gesto de amor, cada falha, cada silêncio que fez com que ela fosse embora, todos os pedaços foram colocados sobre a mesa, como fragmentos de uma vida que ele tentava recuperar tarde demais. Aurora permaneceu sentada, com as mãos sobre o pingente, absorvendo cada palavra. Não havia mais lágrimas, apenas um silêncio profundo, cheio de significados, cheio de rachaduras, cheio de caminhos que ainda não existiam. É isso, Augusto murmurou, com a voz cansada. Essa é toda a verdade, e eu aceito tudo o que você decidir a partir daqui. Mãe Lúcia, silenciosa, apenas observava. Ela sabia que aquele momento não lhe pertencia. Era entre pai e filha, mesmo que essa ligação tivesse sido enterrada por anos de dor e distância. Aurora finalmente respirou fundo, como quem voltara à superfície depois de muito tempo submersa. A minha mãe, ela disse devagar, ela nunca falou mal de você, nunca, mesmo com tudo o que viveu. Ela só chorava quando achava que eu não estava olhando. Agora eu entendo por quê.
O coração de Augusto apertou. Aurora continuou. Ela dizia que eu tinha a força dela e os olhos de alguém que eu ainda ia conhecer. Augusto levou a mão ao próprio rosto, emocionado. Ela sempre acreditou que você seria uma luz para mim. Eu só fui cego demais para enxergar. Aurora levantou-se devagar. Os joelhos tremiam. A vida inteira ela imaginou o rosto do pai, mas nunca imaginou encontrá-lo assim, quebrado, arrependido, pedindo perdão com os olhos. E então, sem aviso, sem raciocínio, sem lógica, ela deu um passo à frente, depois outro, até ficar perto o bastante para ouvir a respiração trêmula dele. Aurora ergueu o pingente entre os dedos. Minha mãe carregou isso a vida inteira por causa de você. E agora, eu acho que ela queria que eu decidisse sozinha o que fazer com tudo isso. Augusto assentiu. Ele não ousava falar. Qualquer palavra parecia perigosa demais. E então, com as mãos ainda tremendo, Aurora abriu o pingente. Dentro havia uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Sua mãe, jovem, sorrindo, com um homem ao lado. O homem era Augusto, mas ele estava diferente, mais leve, mais vivo, mais cheio de futuro do que agora. Aurora tocou a foto, e algo dentro dela se partiu, para se reconstruir de outro jeito. Eu ainda não sei o que você é para mim, e não sei quando ou se um dia vou conseguir te chamar de pai. Augusto engoliu seco. Eu entendo. Mas ela continuou, suavizando o olhar. Eu quero tentar te conhecer, não como pai, não agora, mas como alguém que merece uma segunda chance. A respiração de Augusto quase falhou. Mãe Lúcia sorriu, com lágrimas escapando, silenciosas, discretas, quase sagradas. E a Aurora, então, fez algo que ninguém esperava. Ela estendeu a mão. Um gesto pequeno, mas para Augusto, aquilo era como se o universo inteiro tivesse voltado a girar no eixo certo. Ele segurou a mão dela devagar, com reverência, como quem segura algo precioso demais para apertar. E naquele toque frágil, delicado, quase tímido, nasceu a promessa que nenhuma palavra havia conseguido construir. Uma promessa de recomeço, uma promessa de cura, uma promessa silenciosa de que o amor, mesmo atrasado, ainda podia existir. O tempo passou devagar naquela casa simples. O vento voltou a entrar pelas frestas. As abelhas zumbiam ao longe, como se celebrassem a reconciliação que o mundo parecia ter esperado por anos. Aurora, sentindo o peso da vida ficar um pouco mais leve, puxou a cadeira. Tem mais coisa que eu preciso saber, ela disse. Sobre você, sobre ela, sobre tudo. Augusto sorriu com os olhos marejados. Eu tenho uma vida inteira para te contar. E eu tenho uma vida inteira para entender, ela respondeu. Os dois sentaram-se. Mãe Lúcia trouxe chá. E pela primeira vez desde que tudo começou, não havia medo na mesa, nem raiva, nem fuga. Apenas 3 vidas diferentes, quebradas, mas unidas pela verdade. Finalmente livre. Quando a noite caiu e a lua apareceu tímida no céu, Aurora olhou pela janela e sussurrou. Mãe, eu acho que agora posso seguir. E era verdade. Porque naquela casa pequena, naquele canto esquecido do mundo, 3 corações que carregavam dor demais finalmente encontraram espaço para respirar. Augusto olhou para Aurora com respeito. Aurora olhou para ele com coragem. E Mãe Lúcia observou os dois com o sorriso de quem sempre soube que, por mais tarde que fosse, a verdade jamais chegaria vazia.
ela sempre trazia libertação, sempre trazia a cura, sempre trazia algo que ninguém conseguia impedir: o recomeço. E assim, naquela noite tranquila, nasceu uma nova história, não de perfeição, mas de segunda chance, de perdão construído devagar, de amor possível, mesmo depois de tudo. E esse amor, Aurora sabia, era o único segredo que valia a pena carregar.